Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de estar participando da mesa e dizer que essa minha intervenção ela não vai ser longa, né? Porque eu acho que o mais importante nesse momento é essa discussão com os dois convidados, né, da mesa. Mas eu queria fazer uma intervenção e pedir um pouco de licença de colocar inquietações e algumas questões justamente para essa discussão após, né, as duas mesas juntas. Então, eu queria colocar, primeiramente, essa ideia do que vem atrelado a essa suposta crise que é colocada nas universidades. A quem interessa inventar essa crise? Por que esse discurso de crise ele é colocado? E ele é colocado, da minha maneira de ver, difuso na mídia, difuso para a sociedade, de maneiras que as pessoas não conseguem colocar essa crise dita da universidade, se ela é econômica, se ela é política, se ela é ideológica. Qual é a crise da universidade? Qual é a crise que esse governo apresenta da universidade? Nós aqui conseguimos discutir. Eu tenho muita preocupação com o que essa crise da universidade é colocada para fora dos muros da universidade. Então, isso é um primeiro problema que eu acho que a gente tem que começar a discutir quando discute futuros. O futuros é vendido como o quê? Qual é o discurso do futuros? Qual é esse discurso? Eu não estudo tanto futuros, minha área é a educação matemática. Mas na educação matemática, na educação indígena, na educação do campo, o futuros atinge. De que maneira? Vou tentar dar um exemplo. Eu fico pensando qual é a consequência dessa real crise nas dificuldades vividas pela universidade, pelo menos nesses últimos 4, 5 anos, e na palestra do professor deu para ver que é muito mais do que 4 ou 5 anos. Se acelera, ou ele vai de uma maneira enviesada para a sociedade nesses 4, 5 anos, na minha maneira de perceber. Ela é exacerbada nesses 4, 5 anos, a universidade. O papel dela, a função dela, a nossa função, a nossa profissão, o nosso fazer. Então, o Futuros, para mim, ele vem envelopando essa discussão, na minha maneira de entender. Então, é uma discussão que eu estou querendo colocar. Depois eu fico pensando, realmente o Futuros é um projeto que o governo lança para ser concretizado? Em que sentido? Ele já mudou agora. Em que sentido? Eu fico pensando quando a LDB foi sendo discutida. A LDB foi sendo discutida e as coisas foram acontecendo. Os decretos foram acontecendo. As mudanças foram acontecendo. Quando a LDB foi votada, muita coisa já estava na prática. Já estava na escola, já estava na formação de professor, já estava em todos os lugares da educação. Aí eu fico pensando se o Futuros, ele é, nesse sentido, ao meu ver, um discurso que nos desvia em certos momentos. Nos desvia em certos momentos. Sabe? Tira o nosso foco aqui na academia da discussão e fora daqui. Então, estou colocando questões para poder a gente estar discutindo. Porque, pois na minha avaliação, o governo, de fato, já vem emitindo decretos que facilitam a implementação de todo o discurso do futuro. Ou seja, o governo ele já intervém na autonomia da faculdade universitária e no seu papel quando ele não aceita a democracia dentro da universidade ao não aceitar os tribos. Isso é uma intervenção. E uma intervenção que abre o campo futuros, para tudo aquilo que o Futuros prega. Então, isso vai abrindo, na minha questão de ver, é uma discussão, vai abrindo o campo. Outra coisa, quando ele começa a fazer um contingenciamento orçamentário, isso já é também plantar um campo que o Futuros aconteça. O Futuros não precisa de acontecer. Não estou falando que não vai acontecer, mas em muitas coisas que ele prega não precisa ou não é um ponto a ser tão brigado assim pelo governo. Eu estou colocando a minha visão, a minha leitura, que isso também pode ser que eu esteja muito equivocado também. Eu fico pensando também em outras coisas. Por exemplo, o governo agora ele começa a
Por exemplo, só para ver, porque eu fiquei pulando aqui, para ele poder ganhar o tempo. Autonomia universitária, seu papel, os cortes orçamentários, o cateamento da gestão, explícito na falta de recursos para contratar concursos de servidores. Isso sucateia a universidade, empurra a universidade para um discurso próximo do futuro, se a gente não tomar cuidado. As FGs, esse é outro que eu ia falar, as FGs também empurram a universidade para uma discussão contra a parede. É difícil discutir quando você está contra a parede, está pressionado. Então isso eu tenho muito medo desse discurso, da gente não estar atento a essas questões, né? O que o futuro se vem colocando, né? E o que ele não coloca. O que ele não coloca para a gente. Outra coisa, eu estou colocando isso tudo para discussão mesmo, é recolhimento das funções gratificadas. Na produção do conhecimento, por exemplo, que eu acho que está ligado num ponto, por exemplo, essa ideia da privatização das grandes empresas brasileiras públicas. Petrobras, Embraer. Porque essas empresas têm um histórico de produção de conhecimento, né, em cooperação, né, com as universidades públicas. Essas empresas não acontecendo quebram o ciclo de produção de conhecimento com uma proposta de políticas públicas de produção de conhecimento. Né? O professor brincou comigo o dia e falou que quebra a perna um pouco da universidade. Empurra a universidade para onde? Uma negociação com quem? Para onde? Como que a gente faz? Qual é o papel da universidade, não só de uma briga pela Petrobras, porque tem uma história. Não, é uma briga por uma produção de conhecimento. Uma produção de conhecimento pública. De políticas públicas que não dá para distanciar, tirar fora a universidade pública. Então isso me preocupa. Isso me preocupa na discussão do futuro. Me preocupa muito. Né? Onde que isso acontece no futuro? Onde que isso facilita uma má discussão do futuro? Então, essas são as questões que eu gostaria de estar colocando. Não tem as respostas que eu falei. É algo que me preocupa toda vez que eu vou em falas, em discussões sobre futuros. Me preocupa muito. Então, essa produção do conhecimento. Aí eu coloco, podemos fazer essa leitura? É correta essa leitura que eu estou colocando? Tem sentido? Para onde que esse sentido a gente pode estar colocando isso? Aí eu faço uma questão única, que é que a gente tentasse esclarecer ou entender o que o governo vem pautando, ou não pautando claramente no futuro. Qual é a pauta que a gente consegue ler e qual é a pauta que não está claramente colocada para a gente? Então, nas duas falas hoje, né, tanto do professor quanto da deputada Margarida, né, foi mostrando várias pautas que não está claramente no discurso. No discurso do futuro, na proposta do futuro. Eu fico pensando, qual é a pauta? Ou a verdadeira pauta? Aí eu fico pensando, então, ou seja, em que não estamos atentos? Aí esse é um papel das discussões de futuro da universidade. E que a gente tem fala forte aqui, mas a obrigação de tentar ver o caminho para pautar isso para a sociedade. Não ficar só dentro dos muros da gente. Em que nós não estamos atentos nessa pauta, nesse futuro. Aqui teve várias pistas do que a gente não está atento. E como que a gente fica atento para colocar isso em discussão e qual é o caminho de se colocar isso em discussão? Que hoje a minha grande dificuldade é que poucas pessoas fora da universidade sabem do futuro. Você conversa, né, você em cafezinho, no ônibus, professores da rede pública, eu trabalho com professores da rede pública, poucos sabem do futuro. Os alunos sabem muito mais do que os professores, os alunos de ensino básico. Por que pareça, quando a gente tem contato com eles aqui nos estádios, eles sabem muito mais do que muitos professores. Não porque eles não querem saber, porque o arrojo de trabalho, as preocupações do trabalho, também o Estado está fazendo no futuro, né? Arrochando esses professores, não permitindo que esses professores tenham clareza, participem de discussões. Aí me preocupa muito a discussão do futuro. Né? Onde está essa pauta?
Quem está pautando a discussão do futuro? Com que sentido está se pautando a discussão do futuro? A ponto do governo abandonar o projeto e voltar ao outro. Isso, para mim, significa também uma manutenção de um controle da pauta. De um controle da pauta. Então, que pauta é essa que eles buscam controlar? Então, essa é a minha preocupação. Tá? Uma outra coisa que eu queria ver, como eu sou da educação, eu vim falar da formação de professores. Então, uma questão também nesse sentido, eu fico pensando que onde que o Futuros dialoga com essa nova proposta do governo de formação de professores. Né? Uma nova proposta que ela vem, no sentido que ela vem enfraquecer, né? Vou colocar essa palavra, enfraquecer, as diretrizes curriculares nacionais do curso de pedagogia de 2006, vem enfraquecer as diretrizes curriculares nacionais de formação inicial continuada de professor do magistério de 2015, que a maioria das universidades ainda nem conseguiu concretizar, e já vem outra. Aí eu fico tentando, nas minhas leituras, no meu estudo, e tentar entender essa proposta em que dialoga com o futuro. Que pauta a gente não consegue ligar com a pauta do futuro? Sucatear a formação de professor significa o quê? De uma proposta de intervenção das universidades, intervenção das escolas públicas. A gente vai lá nas escolas cívico-militares, que é uma pauta de formação de professores, ingessa uma pauta de formação de professores. Né? Então vai lá. E então, a minha grande preocupação, né, e por isso eu li, né, vários textos, vi várias preocupações em como que a gente faz essas pontuações dessas ligações com futuros. Eu acho que o futuros, no momento, na minha maneira de ler e entender e colocar como discussão, o futuros, ele é um projeto que ele é como se fosse uma capa que a gente só está vendo no livro, por enquanto. Só a capa do livro. A gente não conseguiu ler o livro e as entrelinhas do recado que esse livro dá para a gente. Então, eu falei, a minha leitura do futuro, da proposta, é de alguém que é um professor da universidade e está sentindo isso batendo em sua prática, batendo em sua ideia do que é uma universidade pública, do que é a minha função de formador de professores e de matemática. Eu vejo isso lá na formação dos indígenas, no sucateamento da formação dos professores indígenas, que não precisou do Futuros para estar sucateando isso, o Pronera. Não precisou do Futuros para sucatear isso. Mas é um terreno sendo plantado, para a gente ficar sem chão, sem base, para lutar contra o Futuros. Então eu fico pensando se esse Futuros mal colocado não foi porque eles estão tão inados assim. Sabe? Eu não quero olhar só para isso, só porque são tão inados. São muito inábeis, né? São muito hábeis, para falar a verdade. Coloca algo que a gente não consegue discutir, a gente não consegue refletir sobre ele. E as coisas vão acontecer na universidade. Então eu estou colocando isso de alguém que está na universidade, está sentindo isso, participa de discussões, e isso é o que me preocupa. Qual é a pauta? Repetindo. Bom, gente, a minha questão é bem rápida, é só essas questões mesmo, um pouco eu vim nessa intenção de provocar algo que me provoca. Então vou passar a provocação para vocês também, para vocês me ajudarem. E esses incômodos que eu tenho, eu vou dividir com todo mundo os incômodos, e de quem tem toda essa leitura mais aprofundada. Era isso, gente. Obrigado.